Repita comigo, o poder da ressurreição. Mais uma vez, diga comigo, o poder da ressurreição. Abra comigo sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, e hoje é um culto de ceia, e casou tudo perfeito para esse culto de hoje, com o tema da ressurreição, e exatamente hoje também o culto de ceia. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre essa questão da ressurreição em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Paulo diz bem assim: eu quero conhecer a Cristo. Diga comigo, glória a Deus. E experimentar o grande poder que o ressuscitou. Diga aleluia. Olha o que Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Diga comigo, glória a Deus. Então, olhem para cá. Paulo aqui, vamos entender uma coisa. Primeiro, Paulo, quando ele escreve a carta de Filipenses, Paulo já era um apóstolo e já estava na vida ministerial há muitos anos. E Paulo, inclusive, já conhecia Cristo. Sim ou não? Sim. Primeiro, Paulo conhecia, como um judeu, Paulo conhecia a lei muito bem. E depois da sua conversão, que ele deixou de ser um perseguidor da igreja para se tornar um discípulo, Paulo já conhecia Cristo. Sim ou não? Cristo não era para Paulo uma novidade. Então, Paulo já conhecia Cristo. Paulo, inclusive, teve uma visão, uma experiência sobrenatural com o próprio Cristo. Paulo também foi instruído e recebeu revelação de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e nós acreditamos que esse homem é o próprio Paulo. E a Bíblia diz que lá ele viu coisas inefáveis, que ele não pôde nem escrever disso que ele viu, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, Paulo era um homem com muitas experiências com Deus e com o próprio Cristo. No entanto, ele ainda diz assim: eu desejo que, amados, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Diga aleluia. Então, Paulo está falando de algo mais profundo. Por isso que ele disse que ele queria conhecer a Cristo. Ele já o conhecia, mas ele queria conhecê-lo ainda mais. Irmãos, se Paulo, com toda essa bagagem, como eu já disse aqui para vocês, ansiava por conhecer a Cristo, que dizer da gente? E tem crente ainda que se acha muito conhecedor. Que às vezes assim, não, eu não quero ler, não, porque eu já conheço muito. Não vou ler novamente, já conheço a Bíblia já. Vou ler um livro, eu não gosto de ler livro não, porque eu já conheço, eu já sei tudo. Olha só. Eu não preciso ir para a igreja não. Para que ir para a igreja? Eu já conheço Cristo. Olha só, Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo, e mais, ele disse, eu quero conhecer esse poder que o ressuscitou dos mortos. Então, agora preste atenção, porque quando Paulo fala aqui da ressurreição, ele fala de duas coisas distintas. Ele fala de conhecer, mas de uma forma experimental, de experimentar esse poder da ressurreição. E ele também fala da outra ressurreição futura, que todos nós um dia também ressuscitaremos. Quantos podem dizer amém? No versículo 5 ele diz assim, eu quero de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo está falando de duas coisas. Ele está falando de conhecer o poder de Cristo, da ressurreição,
Na versão em inglês, a amplificada, diz que esse poder é um poder que flui de Jesus. Esse poder emana de Jesus. Então, Paulo queria conhecer esse poder que flui de Jesus, esse poder da ressurreição para a vida diária. Amém? E ele fala do outro evento, que é do evento do poder da ressurreição, que todos nós um dia experimentaremos. Quando? Quando? No arrebatamento. O nosso corpo vai ser o quê? Glorificado. Então, nessa glorificação do nosso corpo, no arrebatamento, o nosso corpo vai experimentar uma plenitude do poder da ressurreição, que vai transformar o nosso corpo. E aqueles que já morreram, que não vão passar pelo arrebatamento, esses vão experimentar um poder da ressurreição ainda maior, porque eles receberão algo sobrenatural, que é o seu próprio corpo. Diga comigo, glória a Deus. Então, diga comigo, eu preciso. Diga comigo, eu preciso. Diga, e muito conhecer esse poder da ressurreição. Foi esse poder da ressurreição que levantou Jesus dentre os mortos. Como nós cantamos aqui, a morte não pôde vencê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Quando Deus liberou sobre Jesus o poder da ressurreição, quando ele estava lá morto, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga aleluia! E essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer uma outra religião, porque em todas as religiões, todos os líderes, todas as referências, eles morreram e mortos estão, mas Jesus é o único que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Por isso que a nossa fé é uma fé viva, porque servimos a um Deus vivo e Jesus ressuscitou. Quantos podem dizer amém? Então esse poder ressuscitou, levantou, ergueu Jesus, tirando ele do túmulo, tirando ele da morte espiritual e o colocando em uma posição de glória. E esse mesmo poder da ressurreição que nos levanta todos os dias. Diga comigo, é esse poder. Diga, é esse mesmo poder que me levanta todos os dias. Ainda que você não tenha consciência dele, mas é ele que está levantando você todos os dias. Quando você acorda, quando você abre os seus olhos, quando o sangue começa, ou o sangue está fluindo em todo o seu corpo, as células em movimento em seu corpo, em seu organismo, isto é o poder da ressurreição que emana de Jesus operando em você todos os dias. Quando você abre a sua boca para orar, agradecer, pedir, para louvar, para adorar, quando você respira, esse é o poder da ressurreição que está operando em você e levantando você todos os dias. Oh, amados, se nós tivermos plena consciência, e eu espero que vocês assim a tenham, depois da ministração de hoje à noite, você nunca mais vai se permitir acordar, levantar ou passar o dia como se fosse um derrotado, porque um derrotado você não é. Um derrotado você não é. Você pode estar passando por qualquer tipo de problema nessa terra. Você pode ter o dia mais difícil da sua vida. Você pode receber as piores notícias que um ser humano pode receber, mas mesmo assim, em meio a qualquer caos, você é um mais do que vencedor. E o poder de Deus está operando em
você. Agora, claro que quanto mais você conhecer esse poder, quanto mais você tiver consciência, revelação desse poder, mais longe você vai. Quantos querem ir mais longe aqui? Diga, eu quero. Diga, ter uma vida mais elevada. Diga, eu quero viver todos os dias novidades de vida. Amado, é esse poder que nos levanta todos os dias. É esse poder que nos tira dos vales. Alguém aqui já passou por algum vale? Você já entrou em algum vale? Já saiu dele? Já saiu. Quem tirou você? Diga, foi Deus. Diga, foi o poder da ressurreição que me tirou dos vales. Principalmente quando estamos naqueles dias, quando a nossa autoestima está o quê? Está baixa. Porque tem dias que está assim, que a autoestima está baixa. Tem dias que as trevas se levantam para nos abater. Tem dia que realmente vem um cansaço inexplicável. Parece que as suas forças são todas o quê? Drenadas. Parece que você não tem força para nada, não tem coragem para nada, não tem ânimo para nada, mas de repente você recebe um start, um up, alguma coisa acontece, e essa coisa que acontece é o poder da ressurreição sendo acionado em você, levantando você dessa condição de baixa. E esse poder hoje à noite está aqui construindo mais uma vez a sua vida. Esse poder está aqui mais uma vez sendo ministrado para você andar de cabeça erguida, para você não deixar se levantar, se abater por nenhuma palavra, ainda que alguém ousado pelo diabo ou de uma forma afrontosa possa lhe afrontar, dizer, falar, lhe agredir verbalmente. Você não pode permitir que essas palavras destruam a sua vida, porque o poder de Deus está aí dentro. Diga comigo, o poder da ressurreição. Diga, é esse poder que me levanta, que me restaura, quando somos atingidos por alguma seta. Ou não somos atingidos algumas vezes? Somos. Às vezes o diabo manda uma seta. De repente bate o medo na sua alma. De repente bate uma crise de ansiedade. Não é assim? E eu sempre digo para pessoas que lidam com problemas com ansiedade, eu digo, ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Escute louvores. Se esta palavra de Deus, porque quando você começa a orar em outras línguas, você aciona esse poder que está aqui dentro de você. E a palavra diz em Judas, versículo 20, que quando oramos em outras línguas, nós somos edificados. Essa palavra edificado no original é recarregado. Então nós somos reenergizados por dentro. Essa palavra nos restaura, nos ergue por dentro. A oração em outras línguas cria uma força, um poder interior que de repente tudo aquilo vai se dissipando e a fé, o ânimo, a coragem, a força, a alegria, a expectativa, a paz, tudo vai se restabelecendo novamente. Amém? Só que muitas pessoas às vezes, quando estão na depressão ou na pré-depressão, quando estão passando por isso, ao invés de se encherem de Deus, às vezes querem correr para outras coisas. Às vezes quer buscar distração, às vezes quer ir para a televisão, quer ficar navegando, quer ficar vendo outras coisas e nada resolve. Jesus disse, Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que, amados? É paz e o que? E alegria no Espírito Santo. Porque paz e alegria no Espírito Santo, você não precisa de nada para ter.
Você pode estar quebrado, mas você tem paz. Você pode estar doente, mas você tem paz. Você pode estar passando por qualquer adversidade, mas a alegria do Senhor está lá dentro e você não depende de ninguém, nem de nada, de nenhum recurso para ter paz e alegria. Esse é um poder do Espírito Santo. Diga comigo, eu quero experimentar esse poder da ressurreição. Diga, todos os dias. Amém? E quando esse poder começa a fluir no seu interior, as inquietações vão diminuindo, a ansiedade vai diminuindo, a opressão vai saindo, e você vai vendo Deus lhe erguendo por dentro. E não tem nada melhor do que você ser erguido por Deus. Eu valorizo. Inclusive, tem situações que eu até encaminho pessoas para a psicologia, e eu sei do valor que tem a psicologia para tratar com alguns problemas emocionais das pessoas, mas eu também sei que a psicologia sozinha não resolve. Não resolve. É só paliativo, como disse o pastor Heleno na quinta-feira aqui, falando sobre cura, da parte da medicina, dos remédios, e também o que tange a parte da psicologia, é apenas um tratamento, mas a palavra de Deus é restauração. Restaura todo o nosso ser. Provérbios 4 diz que a palavra de Deus, ela é vida, é saúde para todo o nosso ser. Quantos podem dizer amém? Amém? Diga, esse poder que me restaura. É esse poder que nos cura de todas as doenças e todas as enfermidades. O poder da ressurreição. Amados, ouçam, assimilem essa palavra nessa noite. Abra os olhos do seu coração para você entender a profundidade do que eu estou falando, desse poder da ressurreição para a sua vida diária. É esse poder que promove cura para todas as doenças e todas as enfermidades. Você não pode aceitar nenhuma doença, nenhuma enfermidade em seu corpo, nem mesmo por causa da idade. Nem mesmo por causa da idade. Você fala, não, mas isso é uma questão de velhice, é uma questão da idade. Como a mãe do pastor Val, que estava uma vez com uma dor na perna, foi no médico, e depois que o médico examinou tudo, disse assim, olha, a senhora não tem nada, essa dor na perna é da idade. Ela disse assim, o senhor não sabe é de nada, não é dor de idade nenhuma, porque a outra perna tem a mesma idade e não tem nada. Não é verdade? Então você não sabe de nada, porque, amados, você não pode aceitar, porque esse poder que levantou Jesus, esse poder que foi ministrado sobre Jesus, esse mesmo poder está disponível para mim e para você. E esse poder, agora o que acontece? Muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós relaxamos na fé, aceitamos as mazelas e aprendemos a conviver com elas. Ao invés de combatermos em fé, nós apenas nos acomodamos e aceitamos, ao invés de estarmos reivindicando, declarando esse poder. Eu lembro que eu assisti a ministração do pregador que faleceu ano passado, David Yong-Shu, um sul-coreano, e ele, em uma ministração, ele falando do seu tempo de oração, todos os dias, ele declarava o poder de Deus sobre todo o seu corpo, sobre a parte neurológica, sobre a parte sanguínea, sobre as células, sobre os órgãos, sobre os músculos, e ele já com mais de 80 anos era um homem que vivia plenamente saudável. Mas sabe o que era isso? Era um exercício de fé diário.
Mas muitas vezes nós temos a fé como um refúgio numa hora de crise. Ao invés de sermos praticantes da palavra e exercermos a fé como um estilo de vida. Quantos podem dizer amém? Amém. De todos os dias você levantar e declarar: esse poder da ressurreição está operando em mim. Eu sou sarado, eu tenho saúde divina. Eu sou sarado, eu tenho saúde, eu tenho saúde. Colocar a mão sobre o seu corpo e falar: eu tenho saúde, o meu corpo é saudável, a minha mente é saudável. Eu tenho saúde, meu corpo é saudável. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho uma boa lembrança, eu não vou viver esquecido, eu não vou ter amnésia, eu não vou ter problema de Alzheimer, eu não vou ter problema de diabetes, eu não vou ter questão com pressão alta, eu sou sarado, porque Jesus já levou todas as doenças e todas as enfermidades. Mas isso não é algo que nós fazemos uma vez na vida e pronto. Não. É algo que nós temos que fazer todos os dias. Pedindo a Deus? Também não. Fazendo o quê? Declarando confissões de fé diária. Diga confissões de fé. Diga todos os dias. Amém. E você então vai ver esse poder operando da ressurreição. É esse poder que nos levanta. É esse poder que nos coloca de pé em um mundo que quer nos colocar no chão. Não é assim? O mundo quer nos colocar no chão. Sempre tem alguém querendo nos colocar para baixo. Sempre tem alguém querendo nos derrubar. Sempre tem alguém querendo ver a nossa queda. Sempre tem alguém querendo nos derrotar, nos humilhar, dizer que é melhor, que é maior, e tomar o seu lugar, tomar o seu casamento, tomar o seu negócio, tomar as suas finanças, tomar a sua posição. Sempre tem alguém assim. Mas quando você entende o poder de Deus que opera em você, você fala: Senhor, a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu exalto o Senhor, e não há nenhum poder das trevas exterior que vai tirar nada que me pertence. Mas nós precisamos ter essa consciência desse poder que nos vivifica todos os dias. E eu, com essa palavra, desafio você a manter a sua confissão diária desse poder da ressurreição operando em você. Diga: eu vou viver isso. Essa realidade na minha vida. No Antigo Testamento, algumas pessoas tinham uma certa consciência da ressurreição. Mas o entendimento que eles tinham dessa ressurreição era aquela ressurreição futura, como Paulo disse, que eu estou em Cristo e eu creio que Ele me ressuscitará no último dia. Então, há duas coisas diferentes que eu estou falando aqui. Do poder da ressurreição que emana diariamente e da ressurreição que vai acontecer no último dia. Mas no Antigo Testamento, eles só tinham essa compreensão dessa ressurreição no futuro. E muitos cristãos, eu estou falando disso porque tem muitos cristãos que também têm esse pensamento da ressurreição só ligado ao futuro. Quando fala bem assim: você crê na ressurreição? Aí a pessoa diz o quê? Sim, creio. Um dia eu irei ressuscitar com Cristo, se eu tiver morrido, né? Você crê na ressurreição? Creio. Eu creio que os meus familiares, entes queridos que já partiram, eu creio que eles um dia vão ressuscitar. Mas as pessoas não creem nesse outro lado, como disse Paulo, que eu desejo conhecer Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição para essa vida diária. Então, no Antigo Testamento,
A maioria deles tinha o entendimento só dessa ressurreição futura. Tanto que em Isaías 26, 19, ele diz assim: naquele dia ele me levantará. Naquele dia ele vai me ressuscitar. Ou seja, falando de que dia? Do evento da ressurreição final. O próprio Jó também diz, em Jó 19, eu quero que você abra comigo, Jó 19. Quem está entendendo, diga comigo, glória a Deus. Jó 19, olha o que ele diz aqui no versículo 25 a 27. Diz bem assim, Jó: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois do meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a quem? A Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Olhem para cá. Qual era a perspectiva aqui de Jó? Era uma perspectiva de uma ressurreição, de um poder operando diariamente para o seu corpo, ou era uma perspectiva de um poder que iria operar no futuro, um dia? Para o presente ou para o futuro? Para o futuro. Agora entenda uma coisa, que Jó ele viveu, embora o livro de Jó é antes de Salmos, mas Jó deve ter vivido entre Noé e Abraão. Ele viveu nesse período de tempo, entre Noé e Abraão. Por quê, pastor? Porque você não vai ver no livro de Jó nenhum profeta, você não vai ver. Então ele não viveu na época dos profetas, você não vai ver nenhuma menção da lei, então ele não viveu no tempo da lei, porque senão em todo aquele embate haveria menções da lei e não há nada sobre a lei. Então há todo um contexto de Jó ter vivido nesta época. E mesmo vivendo nessa época, Jó tinha uma consciência de uma ressurreição, de algo muito grande, mas que seria um evento, mas era algo muito grande, porque ele disse bem assim, que o meu corpo, ainda que ele vá se decompor, eu verei a Deus com o meu próprio corpo. Olha que bênção, olha que revelação esse homem tinha. Ele tinha uma revelação da ressurreição, mas de uma ressurreição futura. E lembre-se que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar. Mas no capítulo 42 ele diz: mas agora eu te conheço de contigo andar. É uma diferença agora. Agora eu não conheço Deus por aquilo que outros dizem que Ele é. Agora eu o conheço de uma forma experimental. Eu o conheço agora pela minha própria experiência. E pela minha própria experiência em conhecer Deus, ele disse agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Então Jó disse: eu me arrependo daquilo que eu disse, porque eu falei de coisas que eu não sabia, de coisas que eu não entendia. Então Jó agora não está falando mais de algo para o futuro, mas de algo presente que afetaria a sua vida. Ele disse: eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E muitos de nós, quando estamos passando por uma luta, bem menos do que as lutas de Jó, duvidamos, questionamos, murmuramos. E tem profetas ainda que dizem: ó meu servo, tenho visto a tua murmuração e me agrado de ti. Olha só, Deus dizendo que se agrada daquele servo que está murmurando. É verdade, irmãos?
Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, é zero. O que agrada a Deus é um homem e uma mulher de fé que no meio do caos pode dizer: eu sei que os teus planos não vão se frustrar na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu sei que Deus é por mim. Eu sei que Ele cura, eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo. Essa doença não vai me matar. Eu não vou morrer antes de ver se cumprir na minha vida os planos de Deus. Salmo 91:16 diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Êxodo 23, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor que sara. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que faz milagre, Ele não é o Deus que mata, Ele não é o Deus que castiga, Ele não é o Deus que põe no leito, Ele não é o Deus que está para julgar, Ele é o Deus que faz milagres, que cura. Disse Jesus: o ladrão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando foi que a sorte de Jó mudou? Quando foi? Quando ele mudou a sua confissão. E a palavra, Tiago diz, que é como um leme de um navio. Se você muda o leme lá embaixo, você muda toda a estrutura em cima. E é isso que é a confissão. Quando você começa a confessar de acordo com a palavra, toda a estrutura que está à sua volta começa a mudar. Com uma palavra apenas, toda uma estrutura à sua volta pode ser mudada. Todo um castelo, toda uma como diria lá em Coríntios, Paulo fala, todas as fortalezas podem cair por terra por causa do poder da palavra. Quando Jó começou a mudar a sua confissão, o navio da sua vida começou a mudar. E aí ele teve a coragem de orar pelos seus amigos. E as pessoas pensam que a situação de Jó mudou porque ele orou, mas não foi porque ele orou. A situação de Jó mudou foi porque ele conheceu Deus. Agora mudou foi enquanto ele orava, não porque ele orava. Vocês estão entendendo? Você vai viver tudo o que Deus tem para você. Se não for em 2022, pode ser em 23. Se não for em 23, pode ser em 24. Se não for em 24, pode ser em 25. Mas que você vai viver, você vai. Diga: eu vou. Diga: eu vou viver tudo o que Deus tem para a minha vida. E ainda falando do Velho Testamento, encontramos um outro homem chamado Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho. Esse filho nasceu depois de 25 anos de espera, a promessa, Isaac. Isaac nasce, cresce, está amadurecendo. Chega o dia, em Gênesis capítulo 22, em que Deus pede Isaac como sacrifício. E Abraão não hesita. Abraão não duvida. Abraão não tenta negociar com Deus. Abraão não tenta dar um outro jeito. Abraão não tenta fazer uma outra formatação. Não tenta botar Ismael no lugar de Isaac. Então, para sacrificar, eu vou botar Ismael. Então, não. Ele sabia que Deus pediu para ele Isaac, quem ele amava, e tinha que ser Isaac. Ele obedeceu imediatamente, completamente e com uma boa atitude. Aleluia. Mas a palavra diz em Romanos capítulo 4, que a fé de Abraão era tamanha, que ele cria que se sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E Abraão,
não estava com a perspectiva de que Isaac ressuscitaria no evento da ressurreição, naquele dia. Não. A perspectiva era que ele sacrificaria lá, e se lá ele morresse, Deus ressuscitaria lá mesmo. E detalhe, quando Abraão disse isso, não tinha ocorrido na Bíblia ainda nenhuma ressurreição. Ninguém tinha morrido e ressuscitado ainda. Ele não tinha nenhuma base para dizer assim, por uma experiência de outros, que Deus assim fez no passado e Deus faria agora. Ele nem tinha essa experiência, mas ele conheceu Deus de uma maneira tão íntima, que ele foi capaz de tocar esse poder da ressurreição. E dizer, esse poder da ressurreição opera em meu filho. Sabe por quê? Porque foi esse poder que sustentou ele, Abraão e Sara, para trazer Isaac ao mundo. Foi esse poder que fez com que Sara, já sem idade, estéril, fosse capaz de gerar um filho. E o problema não era com Abraão, o problema era com quem? Era com Sara. Mas mesmo assim, esse poder tocou em Sara. Irmãos, nós temos tantos testemunhos de coisas que Deus faz, que Deus já fez, e às vezes nós nos engasgamos com desafios tão pequenos, relativo a tantas coisas que já experimentamos de Deus, não é verdade? É ou não é verdade? Às vezes duvidamos, às vezes agimos com incredulidade. Será? Ah, Deus, por quê? Não é assim? Às vezes, por que Deus faz isso comigo? Não é assim? Você precisa conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga, eu quero conhecê-lo. E a Bíblia diz assim, em Romanos 4, que Abraão cria no Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se assim já fossem. Amém? Quantos podem dizer assim? Diga, eu vou chamar à existência as coisas que não são, como se assim já fossem. Amém? Aí o marido bebe, dá trabalho, ou a mulher dá trabalho em alguma área, aí a confissão, esse traste, tem jeito mesmo não, está perdido, não tem solução, é o filho que está afastado, não tem jeito não, isso aí é cabeça dura, isso aí não quer nada com Deus, isso aí vai se perder. Olha o que sai dos nossos lábios. Ao invés de chamarmos a existência aquilo que não existe como se já existisse, nós estamos chamando aquilo que existe como se não existisse, fazendo o contrário. Ao invés de você falar assim, eu creio, você é salvo, você é uma bênção, o meu filho é uma bênção, você não vai se perder, você é do Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, o seu marido, você é um homem salvo, você é um homem de Deus, amém? Amém. Quando você conhece esse poder da ressurreição, a sua confissão é uma confissão de fé. Jesus tinha consciência, não só desse poder, mas de quem Ele era. E nós precisamos também ter essa consciência. Quando Lázaro morre, nos capítulos 23, 24 e 25 de João, capítulo 11, quando Marta vai até Jesus, encontra-se com Ele, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz, Marta, fica tranquila, o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta diz, Senhor, eu sei
que ele vai ressuscitar no último dia. Olha a perspectiva dela. De uma ressurreição presente ou futuro? Aí disse Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Oh, amado, se Marta pega essa revelação naquela hora, ela teria dito: mestre, ele vai ressuscitar hoje, aleluia. Mas ela ainda estava, a ficha estava caindo ainda. Estou processando ainda. Ela vai até Maria, que tinha ficado em casa. Jesus não tinha entrado ainda em Betânia. E quando ela fala: Maria, o mestre quer falar com você. Ela então conversa com Maria. Maria vai ter com Jesus e diz a mesma coisa. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Mas se Marta chega lá incendiada: Maria, o mestre quer falar com você. Maria, eu disse para ele que se ele estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas sabe o que ele disse para mim, Maria? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Maria, vamos lá, se apressa, vamos lá, porque ele vai ressuscitar o nosso irmão. Mas eu acredito que Marta chegou lá ainda com semblante de enterro, de fúnebre e de luto. Tanto que essas foram as palavras que saíram da boca de Maria: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele fala: mais uma vez eu digo, Lázaro vai viver. Oh, como Jesus é paciente, irmãos. Não é verdade? Quantas vezes nós damos cabeçada? Quantas vezes só falta ele desenhar para a gente? Porque ele está falando, o Espírito Santo testemunhando, os profetas encorajando, e nós ainda ficamos assim: mas será? Irmãos, ou você crê ou você não crê. E Jesus então vai até aonde haviam colocado o corpo de Lázaro no túmulo. As pessoas estão chorando, inquietas, e ele chora. E a leitura das pessoas foi: olha como ele o amava, como ele está chorando. Elas pensavam que Jesus tinha ido lá para se compadecer de Marta e de Maria e chorar por Lázaro. Mas Jesus estava chorando por causa da incredulidade deles. E ele então, para romper com esse cenário, com essa atmosfera de incredulidade, ele então diz: Pai, eu te agradeço, porque já me ouviu. Essa questão já foi resolvida há 3 dias atrás, quando me chegou a notícia que Lázaro estava morto, e o Senhor já havia me dito que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória do Senhor. E Pai, eu te agradeço, porque o Senhor já me ouviu, e eu posso dizer agora, porque Lázaro está esperando, ele então brada: Lázaro, vem aonde? Vem para fora. Removam a pedra. Essa era a única parte que eles tinham que obedecer, só remover a pedra. E eles então removem e Lázaro vem. Hoje é uma noite dos seus sonhos virem à tona novamente. Todos eles. Todos eles. Eu disse todos. Eu disse todos. Estou dizendo para você, essa é uma noite dos seus sonhos virem à tona novamente. Todos eles. Todos eles. Todos, todos, todos. Chame, declare, pegue o seu projeto, reescreva.
e escreva novamente, escreva mais uma vez. Vai ser em 2023. Em 2023, o que eu creio que pode ser em 2023, vai ser em 2023. O diabo fala, não faça isso novamente. Vai ser mais um ano que não vai acontecer. Amados, Deus faz milagres. E a ressurreição de Lázaro é uma prova cabal de um milagre extraordinário. Quantos podem dizer amém? Amém. Jesus, ele tinha consciência desse poder da ressurreição que fluía dele. Em João 6,63 ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por isso, quando ele disse então, vá ao mar e lance as redes, aonde os peixes estão, nas águas mais fundas, Pedro disse, Senhor, trabalhei a noite toda, mas porque é o Senhor que está mandando, debaixo da tua palavra, eu lançarei as redes. E assim fizeram, e a pesca é descrita como a pesca maravilhosa, e não como a pesca do fracasso. O centurião disse, Senhor, o meu criado está doente. Ele falou, eu vou lá. Ele disse, não é preciso o senhor ir lá. Diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Ele disse, pronto, eu não vi tanta fé como essa. E o homem foi. E ao chegar em casa, lá estava curado o seu criado. E ele perguntou, há quanto tempo está assim? Quando fizeram as contas, foi na mesma hora em que as palavras que liberavam a ressurreição saíram dos lábios de Jesus. Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, em linha com a tua palavra, porque as palavras de Jesus carregam o poder da ressurreição. Ele tinha consciência disso. Por isso que ele não falava qualquer palavra. Ele só bastou falar para a figueira, ninguém nunca mais coma fruto, e acabou, foi uma sentença. Ele sabia o poder que havia em suas palavras. E nós precisamos, amados, agir à mesma altura. Declarar palavras de vida, palavras que liberam ressurreição. Seja qual for a área da sua vida, libere palavras, profetize palavras, declare palavras, e você vai ver o poder das palavras se cumprindo. Os discípulos, em um certo momento, eles foram pressionados para não seguir Jesus, e diante de um tempo de pressão, alguns abandonaram Jesus. Ele virou para aquele grupo menor que ficou e disse, vocês também querem me deixar? E eles disseram o quê? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavras carregadas com o poder da ressurreição. Paulo, que ainda estava, como ele disse em Filipenses 3,10, procurando conhecer a Cristo e o poder que flui da ressurreição, já conhecendo até esse poder, ele ora em Filipenses capítulo 1, versículos 18 e 19, dizendo, Senhor, abre os olhos do coração da igreja, para que eles possam entender esse poder da ressurreição, que levantou Cristo entre os mortos, e o fez assentar à direita de Deus. No capítulo 2,6, Paulo disse, Ele nos deu vida, quando estávamos mortos nos nossos pecados, e nos fez assentar à direita de Deus. Esse é o poder da ressurreição, que nos tirou de uma condição de pecador e miseráveis, e nos colocou sentado com Cristo. Quantos podem dizer amém? Você não é qualquer pessoa, você não tem qualquer posição, você está sentado com Cristo. Por isso que em Efésios 1,3 ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu sou próspero, diga, eu sou abençoado, eu sou curado.
Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou suprido. Aleluia. Paulo disse, eu quero que vocês conheçam esse poder. Eu quero que vocês compreendam esse poder da ressurreição. E esse poder está disponível hoje. Em Hebreus 13:8, o autor diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diga, Ele é o mesmo. Diga, esse poder está aqui. Fluindo nesse lugar. Fluindo no seu interior. Todos os dias. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu acredito que mais revelação chegou ao seu coração. E mediante essa revelação, você começar a praticar. E a exercer esse conhecimento que você está recebendo aqui hoje. Para viver um padrão de vida mais elevado. Em todas as áreas da sua vida. Conhecer esse poder não é só para resolver os nossos problemas. Não é só para isso, serve para isso, mas não é só para isso. Mas é para você viver uma vida digna, à altura de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Cabeça erguida, sabendo quem você é em Deus. Se você sabe quem você é em Deus, ninguém destrói suas emoções. Porque tentaram de todas as formas desconstruir quem Jesus era, mas ele sabia quem ele era. Desde o começo tentaram, mas ele sabia da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, sim. O Pai acabou de dizer, tu és meu Filho amado em quem eu me comprazo. Você ainda quer me fazer duvidar disso? Não. Se tu és, ele sabia quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em muitas passagens nos 4 evangelhos, Jesus autoafirmou quem ele era. E o diabo, a todos os instantes, tentando desconstruir a sua identidade. Mas ele sabia quem ele era. E as pessoas às vezes chegam no trabalho arrasada, o que foi? Porque o meu patrão disse que eu não presto, que eu não sei, blá, 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 blá. Seu patrão. Meu marido está falando isso, seu marido. Você não sabe quem você é em Deus, não? Você precisa saber. Até no casamento. Como dizem, vou concluir com isso, que Michelle Obama, quando ele era presidente, ele a convidou para ir jantar em um trailer, aonde eles lanchavam quando eram pobres. E eles foram jantar nesse mesmo trailer, quando eles eram pobres. Imagine, o presidente dos Estados Unidos, com a primeira dama lanchando em um trailer. E os dois sentaram no mesmo trailer. E foram atendidos pela mesma pessoa que os atendia antes, quando eles ainda namoravam. Dizem que Obama deu uma distraída, saiu de perto de Michelle.
E o cara chegou para ela e disse bem assim, do trailer, eu vendo você hoje como a primeira dama dos Estados Unidos, fiquei pensando, se a gente tivesse namorado, você estaria aqui, trabalhando comigo no trailer ainda. E ela disse, não, se a gente tivesse namorado e casado, o senhor seria presidente dos Estados Unidos. Ela sabia quem ela era. Você sabe quem você é? Não é o seu marido quem eleva a sua vida, ele pode até motivar, pode abrir caminhos, mas é Deus quem eleva a sua vida. É Deus. Por isso, saiba muito bem quem você é. Quando José chegou na posição de governador, e quando se revelou para os seus irmãos, ele disse, eu sei que foi Deus que me trouxe aqui. Eu sei que foi Deus que me colocou nessa posição. Tenha consciência da sua identidade em Deus, do poder da ressurreição que opera em você. Porque nem todos os dias você vai acordar empolgado como um crente. Tem dia que você vai acordar e vai bater desânimo e tantas coisas, com N pensamentos de chutar o pau da barraca, de fazer tanta besteira. Você diz, eu sei quem eu sou em Deus, esse poder opera em mim, e eu vou encarar, seja qual for o desafio, nesse dia, porque Deus está comigo. O seu poder opera em minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Foram abençoados?